venda. Pelo menos o office pecuário já caiu 11%. Bom dia, sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online e hoje vamos receber mais uma vez o pastor Silas Malafaia, um grande líder religioso que aceitou falar conosco neste momento tão difícil, pois os ministros do STF determinaram que igrejas e templos devem permanecer fechados. Somente o ministro Dias Toffoli e Cássio Nunes votaram pela abertura de igrejas e templos. Pastor, muito obrigada por falar com a gente nesse momento tão delicado. Bom dia a todos. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês para se posicionar, esclarecer e falar aquilo que a grande mídia não fala. Porque, lamentavelmente, a grande mídia é parcial, então não adianta. Eles só falam o que interessa a eles e não o que interessa ao povo saber. Porque uma verdadeira mídia, ela tem que deixar o povo fazer a decisão. O povo escolher, apenas dar notícia e o povo decide se aceita, se não aceita, se concorda, se não concorda. Mas, lamentavelmente, os tempos que estamos vivendo são muito difíceis. Pastor, a impressão que nos dá é que nós estamos diante da judicialização da fé. O senhor concorda? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos diante de ditadores da toga do Supremo Tribunal Federal. Porque quando o Supremo Tribunal Federal rasga cláusula pétrea da Constituição, que nem deputados e senadores podem mudar, é a maior prova da ditadura da toga. E eu não vou falar só da questão religiosa. Direito de ir e vir, artigo 5º, inciso 15º da Constituição, deram a prefeitos o poder contra a Constituição. Nós não estamos em estado de sítio nem de guerra. Liberdade de expressão, jornalista preso por falar. Inciso 4 do artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição. Deputado preso que tem a garantia das suas falas pelo artigo 53 da Constituição. E o lugar de culto inviolável. Eu digo sempre o seguinte: Constituição é para ser obedecida só em tempo de paz e quando tudo vai bem? Ou é para ser obedecida em todo o tempo? Todos nós já sabemos a resposta. A Constituição é para ser obedecida em todo o tempo, independente se temos crise econômica, crise social, pandemia, crise política. Então, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal virou partido político, certo? E partido político com viés de esquerda. E, ao ver os votos dos ministros, ontem eu fiquei com vergonha, manipulação de dados, dados mentirosos, argumentos pífios, sem base constitucional, daqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Então, lamentavelmente, hoje, acabamos de ver o Senado ser colocado de joelhos numa das maiores aberrações de todos os tempos. E o pior, que o povo não sabe, a CPI da Lava Toga está lá desde a época de Alcolumbre. Meu desafio a Barroso: manda instalar a CPI da Lava Toga, esse covarde, cínico. Manda ele instalar. Então, nós estamos vivendo uma desordem jurídica absurda, que se o Legislativo e o Executivo não se unirem, o Brasil vai virar uma republiqueta de ditadores da toga. Pastor, o que leva um juiz dizer que a sua fé não é essencial? O senhor imaginava que um dia passaríamos por isso no Brasil? Quem é Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Barroso, Fachin, enfim, virar para você e falar assim: ó, a sua fé não é essencial?
mostra, primeiro, o preconceito e a ignorância. A Organização Mundial de Saúde, eu desafiei alguns jornalistas da grande imprensa, tem 3 dias que eu desafiei eles assim, me mostra uma resolução da OMS que diga que a questão de fé e de religião não tem importância. Pelo contrário, a OMS diz que o lugar de culto deve ser limpo, distanciamento social, máscara, álcool gel e medidor de temperatura. Isso mostra a perseguição religiosa, o preconceito religioso e a ignorância da verdade. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e outras nações não impediram culto nenhum. Isso mostra a maldade, a perversidade, porque eles não são ignorantes. Eles sabem, eles fazem maldosamente por causa da fogueira de vaidades de ter tirado o poder do presidente e dado a governadores e prefeitos. Então, eles estão mantendo o absurdo que eles decidiram no ano passado. Então, a vaidade deles não permite reconhecer os erros e se tornam, então, verdadeiros ditadores da toga. Pastor, o senhor, na sua primeira resposta, eu lembrei de uma matéria que saiu no dia 6/4, em que especialistas, na mídia adoram especialistas, sem qualquer comprovação científica, relatório ou dados reais, afirmaram que risco de transmissão do vírus chinês, do Covid, é maior em igrejas que mercados e consultórios. Segundo a reportagem, a pesquisa foi feita pela Universidade de Stanford e coloca restaurantes e academias no topo do ranking de locais com maior potencial de contágio, mas em igreja tem maior possibilidade de contágio do que mercado e consultórios. Nós sabemos que isso não é real. Como o senhor vê uma matéria dessa vinculada pela mídia? Eu disse para jornalistas de 2 grandes jornais que publicaram essa asneira, eu disse, interessante, agora vale a opinião de especialistas. Tem mais de 30 estudos dizendo que a ivermectina é importante na prevenção. Por que então vocês não publicam isso? Isso é para você ver como é que é a mídia. Eles pegam um estudo, sei lá de quem, quando interessa, para poder consubstanciar as suas asneiras. Quer dizer que transporte público hiperlotado, onde milhões de brasileiros passam 4 horas por dia, contamina menos do que a igreja ou do que o culto? Quer dizer que milhões de brasileiros em fábricas, sem distanciamento social, contamina menos do que lugar de culto? E um dado, 80% das pessoas vão uma vez por semana em um culto religioso durante 1h30. 80% das pessoas vão a um culto por semana. Isso é uma vergonha, isso é uma safadeza, é um atentado à inteligência de qualquer um. Pastor, os líderes de várias religiões estão conversando a respeito desse tema. Não é hora de buscar uma união contra a ditadura da toga? Como é que está o diálogo entre vocês? Primeiro, que nós temos covardes e omissos nessa história. Parte da Igreja Católica é covarde e omissa. É só ver lá o arcebispo de São Paulo. Então, como é unidade? E outra, unidade contra ditadores? Como? Não existe unidade contra tiranos. O que tem que haver é o Supremo Tribunal Federal ser enfrentado pelo Poder Legislativo. Se você não sabe, existe uma PL, vou dar o número dela, tá? Uma PL 4754 de 2016, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, crime de responsabilidade de ministros do STF por usurpação de competência do Poder Legislativo e Executivo. Está lá na CCJ, está lá até hoje, está parado. E agora, o presidente Rodrigo Pacheco não era nem para aceitar, era para rejeitar, tá? O que o Barroso mandou para ele. Eu não aceito isso aqui, não. Tem CPIs na frente. Eu não aceito, não.
Isso é uma afronta, é uma intromissão. Então, a questão não é religioso. A questão é poder. Poder legislativo para peitar esses camaradas. Essa que é a questão. Pastor, quem persegue aqueles que professam a fé podem estar se aproveitando dessa decisão? Claro, lógico. Os esquerdopatas que odeiam a religião se aproveitam dessa ocasião para promover perseguição e preconceito. E a imprensa calada, não fala nada, sabe? Numa ação vergonhosa. E outra, até a OMS reconhece o poder terapêutico da religião. Todo mundo sabe. Eu sou psicólogo e sei o que eu estou falando. A questão da fé trabalha na autoestima e nas defesas imunológicas do organismo. Se você não crê, problema de quem não crê, mas respeite a fé. Respeite que o lugar do culto é inviolável. Acabou. Não tem conversa. Lugar de culto é inviolável. Artigo 5º, inciso 6 da Constituição. Gostando ou não, crendo ou não, essa é a nossa Constituição. Inclusive, pastor, essa seria uma das minhas perguntas, que a igreja, seja ela evangélica, católica, afins, ela também ajuda muito nessa questão psicológica, porque ela traz alento e força espiritual. Muitas dessas pessoas buscam a igreja como uma forma de desabafar e até de se confessar. Como farão essas pessoas a partir de agora? Quem que vai ajudá-las? É uma coisa, o Supremo Tribunal Federal não decidiu pelo fechamento de templos. O Supremo Tribunal Federal ratificou o poder de prefeitos e governadores de decidirem isso. Então, ele não impediu, ele ratificou, dizendo quem tem o poder de abrir e fechar templos, que é um absurdo, são prefeitos e governadores. Essa que é a verdade. A história que eu vou te falar é o seguinte, eu não sou pastor só de palco, eu não sou pastor de púlpito, só de multidão, eu atendo pessoas. Eu não tenho ideia do número de pessoas que eu atendi de março do ano passado para cá, desesperadas, preocupadas com esse anúncio sistemático de morte, 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 pessoas em pânico, pessoas que chegam no culto em pânico. Olha, gente, é uma covardia contra o ser humano incalculável. E ainda mais, 90% da população brasileira professa a fé cristã. 95%, 97% tem religião. Então, é uma afronta ao povo brasileiro. Pastor, quando um grupo de juízes decide se a sociedade pode ou não praticar a sua fé, podemos dizer que estamos diante de um país comunista ou socialista? Para o comunista não existe Deus. Deus é o Estado, é o homem, não existe a fé. Podemos dizer, então, que estamos nos tornando um país ou comunista ou socialista? Não. Nós estamos nos tornando um país de ditadores da toga. Não tem a ver nem com o judiciário todo. Tem a ver com o Supremo Tribunal Federal, que, na maioria, foi colocado lá, tem 7, colocado por Dilma e Lula, de viés de esquerda. Essa que é a verdade. Não é o país que está se tornando socialista. São os ditadores da toga que estão impondo o absurdo de rasgar a Constituição brasileira. Pastor, essa decisão dos ministros abre precedente para outras questões de intromissão do Estado na igreja, como na liturgia e no que poderia ou não ser dita dentro dos templos? Abre uma porta, deixa uma porta aberta nessa questão? Abre a porta, sabe? Mas aí eu vou te dizer o seguinte, eu desafio qualquer membro do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, dizer para mim o que eu vou falar na minha liturgia. Vão ter que me prender. Eu desafio. Quem vai dizer para mim como é que vai ser meu culto ou como vai ser a minha liturgia? O que você falou está certo.
estão abrindo um precedente perigosíssimo, mas vão arrumar uma confusão desgraçada que nunca arrumaram. Isso eu posso te prometer. E não vai ser só eu, não, porque já está combinado com muitos líderes. Se esses caras se intrometerem na liturgia e se intrometerem no que vai acontecer no culto, vai ter uma desobediência orquestrada para peitar eles. Isso aí eu te prometo. É porque nós estamos vendo, pastor, uma crescente da agenda progressista, né, da agenda comunista, como, por exemplo, ideologia de gêneros. Qual a possibilidade, neste momento, do judiciário se meter nessa questão, na qual a igreja não aceita? Eu acho que ninguém em sã consciência aceita isso. Mas, por exemplo, proibir o pastor de falar que menina é menina e menino é menino. Como é que vocês vão agir neste caso? Nós vamos continuar falando que a prática homossexual é pecado, nós vamos continuar falando que o aborto é uma afronta a Deus, nós vamos continuar falando que Deus fez macho e fêmea, e eu quero ver quem eu desafio, qual é o ministro do STF que vai me impedir de dizer isso. Eu quero ver. Isso aí, minha filha, isso aí não tem, olha, fechar a igreja por prefeitos e governadores, até aí, tá? A gente pode até entender e aceitar por um tempo. Agora, dizer o que a gente vai falar no culto, não abriremos mão 1 milímetro. 1 milímetro nós vamos abrir mão. Pastor, os mesmos que proíbem as igrejas de abrir são os que permitem que as suas empregadas peguem ônibus lotados para limpar as suas casas todos os dias. Como o senhor vê essa hipocrisia? O que o senhor acha disso? É o que você acabou de falar. Você já deu a resposta. Os hipócritas, demagogos e cínicos, tá? Que os seus interesses escusos são intocáveis, tá? Mas o povo é que paga o pato. Essa que é a verdade. Pastor, o único país que determinou a proibição de cultos foi o Brasil. Estamos na contramão? Nós estamos na contramão, nós estamos na politização da pandemia. O vírus não é mais uma questão de saúde, é uma questão política para atingir o presidente Bolsonaro. É só isso. Vê essa CPI vergonhosa agora. A CPI não é para investigar a roubalheira de prefeitos e governadores, não. A CPI é para investigar o governo federal na pandemia. Então, olha só, o Supremo tira o poder do presidente. O presidente manda bilhões e o investigado é ele. É a safadeza de senadores esquerdopatas inescrupulosos e ver o PT e seus puxadinhos assinarem isso é a piada do ano. Os governos que produziram a maior roubalheira da história política do Brasil, os governos do PT, que saquearam a saúde, que moral esses caras têm para assinar uma CPI dessa? É uma vergonha. É gente inescrupulosa e politiqueira. É só isso. Senhor, o Augusto Pacheco, que está aqui na live com a gente, obrigada, Pacheco, pela sua audiência, do Hipócritas, Augusto Pacheco do Hipócritas. Ele pediu para mandar um abração para o senhor e lembrou o senhor que está tentando conversar com o senhor, para o senhor responder aqui as mensagens dele. Tá bom, manda ele mandar uma mensagem para mim, sem nenhum problema. Responde sim, é porque meu telefone parece uma central, sabe? Aqui é um salseiro para mim. Eu não consigo pegar todo mundo que me manda mensagem. Eu não consigo. Tem que me mandar umas 3 ou 4 para eu poder codificar. Ou falar com a minha secretária. Muito obrigado. Deus te abençoe, meu amigo. E Deus abençoe vocês também. Silas, o ministro Barroso determinou a abertura da CPI do Covid. Essa CPI vai ser para tentar incriminar o presidente Jair Bolsonaro ou para pegar os verdadeiros culpados? A CPI é da Globo ou é do Covid? Nada. Isso aí é a CPI para pegar Bolsonaro casadinho, o ministro esquerdopata com os esquerdopatas do Senado. Mas o tiro vai sair pela culatra. Anota aí. Anota aí. Começa o início da decadência desses caras. Começa aí. Quando eles pensam que vão triunfar, eles mesmos, a Bíblia tem uma história de um judeu chamado Mardoqueu, cujo
inimigo, Amã, preparou uma forca para Mardoqueu. Só que Amã, ele mesmo, foi enforcado na forca que ele preparou. Escuta o que eu estou dizendo. Eles vão se enforcar na própria forca que eles têm preparado. Silas, por que correram para abrir a CPI logo depois que o Bolsonaro trocou os ministros e os comandantes das Forças Armadas? Inclusive, ele fez mudanças no comando da Polícia Federal. Por que essa resposta dos ministros? Que a CPI tem a ver com isso. Não tem a ver. Para mim, a CPI é meia dúzia de senadores inescrupulosos da esquerda que querem sangrar o presidente porque tem eleição ano que vem. É só isso. É a maldade, a perversidade. Não estão nem aí para o país, não estão nem aí para a crise. Querem instalar uma crise do quanto pior, melhor, para ver se derrotam o presidente. Mas eles também vão se ferrar e o tiro vai sair pela culatra. Pastor, que recado que o senhor tem para os brasileiros neste momento que estão aí angustiados e agora não tem aonde recorrer, a quem recorrer? Eu gostaria que o senhor deixasse um recado. O supremo poder é o povo, não são os ministros do STF. Se ficarmos calados, se não nos manifestarmos, STF, Senado, deputado, presidente, governador, prefeito, judiciário, se dobram à manifestação do povo. Só tem uma saída: povo na rua. Só tem uma saída. É o povo que pode enfrentar, porque eles têm medo do povo, porque o povo é o supremo poder. Vamos usar a nossa cidadania para exercer o direito de ir e vir, o direito de trabalhar, o direito da liberdade de expressão, o direito de prestar culto, porque são garantias constitucionais, cláusula pétrea, que não pode ser mudada e que está sendo rasgada. É o povo que pode dar um basta nisso. Pastor, e para os líderes religiosos, qual o recado que o senhor daria neste momento? Não se calem, se posicionem, falem, instrua a sua congregação, mostre ao povo o que está acontecendo, não sejam omissos, essa que é a verdade. Não adianta só orar. Orar sem ação não vale nada. A gente tem que orar porque cremos em Deus e agir no direito da nossa cidadania. Líderes não podem ficar calados. Vamos nos manifestar e pressionar. Tem um monte de deputado e senador que estão lá por causa da nossa influência. Então, vamos influenciar essa gente. Silas, e se por um acaso todos os pastores, padres, líderes religiosos no geral, se juntassem e abrissem as igrejas e templos, o que o senhor espera de uma situação dessa? Bem, se abrir templo, eu quero saber quem é o governador e o prefeito que vai mandar prender padre e pastor. O problema é que a covardia é grande, minha filha. Eu topava rindo, mas eu sozinho vou pagar a conta sozinho, sabe? Mas se todo mundo tivesse disposto, a gente botava essa cambada de joelho. E essa imprensa maldita parcial, sabe? Calada. Essa que é a verdade. O senhor acha que o STF agiria como? Mandaria prender todos os líderes religiosos ou entenderia o recado bem dado? Olha, eu teria minha dúvida se o STF teria a coragem de mandar prender 1.000 padres e 1.000 pastores. Eu queria ver. Aí eles... Porque eles têm medo também de religioso. Eles também têm medo de religioso. É que, lamentavelmente, os religiosos não sabem nem o poder que têm. Tá? Essa que é a verdade. Se fosse para a rua, tá? Se nós botássemos igreja aberta e o STF mandasse prender, aí vocês iam ver uma reação do povo. Aí ia ver. E eles são besta. Eles iam tocar em líder religioso. Então, lamento. Tá, você vê. Quantos líderes religiosos abrem a boca? Quantos se posicionam? Eu não quero dizer que eu sou o único, eu não tenho essa vaidade idiota, mas eu lamento.
que muitos líderes religiosos, católicos, evangélicos, se calam e se omitem diante dessas aberrações. A Vitória está falando parabéns, pastor, para o senhor. E, pastor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, a coragem de falar e de enfrentar tudo isso. Foi uma honra tê-lo conosco hoje. A honra é minha, obrigado pela oportunidade e aproveito para usar minha fé e declarar que Deus guarde a família de cada um, livre você e tua casa dessa praga, que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, afaste essa praga do Brasil e que venham tempos de bênção e prosperidade para a vida de cada brasileiro e para a nossa nação. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor. Amém. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui no chat, por todo o apoio que vocês dão a mim e ao canal. E pedir que vocês estejam comigo hoje e com a Liz Macedo, às 10 horas da noite, no Contraponto. Eu espero vocês, eu e o PH e a Liz Macedo, conversando sobre os assuntos da semana. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e uma boa sexta-feira.